Alguns anos atrás, eu fiz na congregação um estudo sobre os dons espirituais, a definição dos dons nas Escrituras. E hoje, depois de algum tempo, sem tratar sobre o tema de forma muito direta, mas sempre pontual, a partir de hoje nós vamos começar, nas quartas-feiras, um estudo sobre os dons espirituais. Os chamados dons espirituais dados à igreja. Quais são a relevância, a importância, sobre quais contextos determinados dons se aplicaram, a maior de todas as perguntas, o que dos dons tem para a igreja contemporânea e o que eles propõem para nós, como identificar se o dom é legítimo ou não, a causa também, o motivo pela qual o Senhor estabelece os dons, qual é a diferença também, ao longo do tempo nós vamos observar a diferença dos dons do contraste que está em 1 Coríntios capítulo de número 12, para também os ministérios, que são os serviços. Então nós vamos, ao longo do tempo, investigar isso à luz das Escrituras e entender a contemporaneidade disso, ou seja, o quanto isso é relevante ao nosso tempo e como que a nossa fé se aplica a isso. Eu vou começar introduzindo o motivo pela qual nós devemos examinar isso. O motivo pela qual nós devemos compreender estas coisas. Existe um motivo claro, e eu quero começar com você em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeiro Coríntios, capítulo de número 12. O verso de número 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Nós vamos ler esse versículo todos nós juntos, tá? 1, 2, 3. Só mais uma vez. Vamos orar? Pai, só o Senhor pode nos orientar aqui hoje. Só o Senhor pode trazer, ó Pai, entendimento a todos nós aqui hoje. Tira de nós toda a ignorância. Nós, ou muitos de nós, desconhecedores, indoutos acerca da doutrina bíblica, todos nós podemos ser preenchidos pelo Senhor hoje. Dai, meu Deus, uma palavra de sabedoria, para que possa ajudar os meus irmãos nesta compreensão. É o que eu te peço, Pai. Amém. Antes de descrever os dons espirituais e o papel de cada um e como que isso é executado, em primeiro momento, sobre a igreja dos primórdios, é importante a gente preparar um cenário, um pano de fundo, entender qual é a superfície pela qual a doutrina dos dons espirituais está sendo construído, sobre qual estrutura, qual era
o cenário. Então, no primeiro momento, o motivo pela qual nós devemos examinar e estudar acerca dos dons espirituais é porque já há um conselho apostólico de Paulo para que o cristão não seja ignorante. O versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Talvez a primeira definição que vem para nós sobre ignorante está sempre no aspecto temperamental. É quando alguém é rude, grosso. Mas a ignorância vem de ignorar, não dar a devida atenção, ou não fazer a observação necessária. Quando que alguém é ignorante, no sentido direto da palavra? É quando alguém ignora. É quando alguém não vê aquilo como importante, relevante ou que tenha sentido. Então a primeira coisa que nós entendemos é que os dons espirituais têm muita relevância sobre a congregação, sobre a igreja, para a construção da estrutura chamada igreja. A relevância é tão grande que ele diz assim: olha, eu não quero que vocês ignorem essas coisas. Eu não quero que vocês ignorem, passe desapercebido. É importante que vocês entendam acerca dos dons espirituais. É muito comum a gente ignorar muita coisa que a gente está ou vivenciando, presenciando ou até mesmo lendo. É comum as pessoas, pela a falta do exercício da contestação, pela falta do exercício do interesse, do questionamento, elas passarem por cima das coisas. As coisas são vistas, presenciadas, experimentadas, e as pessoas simplesmente estão vinculadas ou à experiência pessoal delas, o quanto que aquilo foi emocionalmente favorável, ou qualquer outro aspecto que ele possa positivar a experiência, e não se atentar ao que as Escrituras nos ensinam. A gente tem duas oportunidades na vida, para qualquer coisa no que compete à fé: ou nos atermos exclusivamente àquilo que nós nomeamos como experiência, ou ter as Escrituras como a palavra final. Então, tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos examinar, nós passamos pelo crivo da peneira das Escrituras. Imagina que quando você vai mexer na sua casa, você compra uma areia, aí você precisa fazer uma massa, você comprou areia lá, precisa ter uma massa bem fina. O que você precisa fazer com a areia? Peneirar. Na verdade, você comprou tudo que veio na areia, é ou não é? Tudo que veio na areia, até aquilo que o cachorrinho foi fazer lá no depósito, veio na areia, ou aqueles torrão, Aí você joga para a peneira, porque independente do que você trouxe junto, o que você precisa estar separado. Eu começo a ter compreensão das Escrituras quando eu observo as Escrituras como a palavra final. Salmo 119, verso 105, por favor. Alguém leia para mim. Salmo 119, verso 105. Nós temos um caminho a ser traçado, temos ou não temos? Nós precisamos que na nossa caminhada de fé tenhamos os nossos passos bem iluminados, para que no meio desse processo, ainda que estejamos no
caminho, seja visível aonde estamos pisando. E é esse o papel das Escrituras, a nos revelar como lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus nos instruiu, olha, examinem as Escrituras. Examine as Escrituras. Nós temos inúmeras informações. Aqui, olha, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segundo Timóteo, capítulo de número 3. O verso de número 16 diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? Você acredita que nós temos nas mãos a escritura divinamente inspirada? Quem acredita aqui? Deixa eu ver. Então é ela ou as minhas experiências pessoais que são aptas para o nosso ensino? As Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa sobre quando alguém eleva mais a experiência espiritual do que as Escrituras. E por que eu estou dizendo isso? Por elevar mais as experiências espirituais, nós temos um monte de doutrina por aí, né? A gente tem doutrina de gente que falou que o anjo apareceu e ordenou fazer assim, assim, assado. Exemplo, eu não sei se você sabe, mas o Islã, que é a religião que Maomé, Mohammed, ele a declarou através de uma visão. Um anjo apareceu para ele e determinou aquilo, e ele começou a pregar aquilo e a matar pessoas em prol daquela doutrina. Outra, os Mormons, Joseph Smith, na América do Norte, pedindo em Deus a religião verdadeira, aparece para ele a imagem de Jesus e o Pai, e começa a dizer para ele qual é a religião verdadeira, e ele começa a seguir a doutrina de Mormon. E inúmeros outros. Dentro do catolicismo, não sei se você sabe, tem as aparições de Fátima, as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Ela aparece carregando Jesus no colo e com mensagens mais ou menos assim, filhinhos, estou tentando recordar de algumas aqui, filhinhos, o mundo está em caos, mas vocês vão encontrar consolo no colo da mãe, assim como o filho, e que vocês serão conduzidos pelo amor de Deus. Ela começa a falar sobre amar o próximo. Olha que coisa maravilhosa. Começa a falar sobre um monte de coisa, mas Fátima, um cadáver aparecendo. E não adianta, dentro dessas doutrinas, você falar assim, não, mas as Escrituras diz assim. Ele diz assim, olha, como eu já ouvi de pessoas religiosas, eu falei assim, mas eu tive uma experiência com Maria. Se os cristãos começarem a dizer assim, não interessa o que está escrito, eu tive uma experiência, nós não podemos falar absolutamente nada quando o católico diz, mas eu tive uma experiência com Maria. Então, em primeiro, sobretudo, todas as minhas experiências precisam passar pelo crivo das Escrituras. É assim que funciona. É lâmpada para os meus pés. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja o quê? Então, o que nos torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra? É toda a escritura, o que é divinamente inspirada. Então, Paulo vai instruir em Coríntios uma orientação sobre a doutrina,
em que eles não devem ser ignorantes no sentido de ignorar, de passar batido, daquilo não ser para eles importantes. Volta em Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 1 e 2. 1 Coríntios 12, 1 e 2. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso de número 2. Vós bem sabeis que éreis o quê? Gentios, levado ao quê? Aos ídolos o quê? Mudos, conforme éreis o quê? Guiados. Ele está dizendo, vocês eram levados a seguir ídolos mudos. E vocês não eram, ignoravam o fato de você estar seguindo o ídolo mudo. Aí o verso número 3 assim: portanto, quero vos fazer compreender e entender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for. Esse dizer, a palavra grega dizer aqui, não se resume a verbalizar, mas expressar. Sobre esse contexto, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, chega a dizer que nós somos uma carta, somos expressões de algo a ser visto, lido. No capítulo 2 de 2 Coríntios, ele chega a dizer que nós somos como um perfume, algo a ser inalado. Então nós somos inaláveis, líveis e audíveis. Então, quanto ao dizer aqui, não se resume meramente a expressar verbalmente, mas é uma expressão de um todo, muito mais amplo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou seja, expressar o senhorio de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Por que não é dizer verbalmente? Porque o próprio Senhor Jesus, Mateus 7, 21, diz, nem todo que me diz Senhor, será o quê? Salvo, entrará no reino dos céus, né? Então ele está dizendo assim, que não é simplesmente dizer, é uma expressão. E ele vai começar a descrever sobre as expressões que a igreja revela e manifesta para o senhorio de Cristo. Então a primeira coisa, não seja ignorante, não atropele, não olhe para isso com desprezo, se atente a isso, porque as coisas que nós vamos ver, ler, será de suma importância. E eu te digo, não interessa o tanto de areia que nós compramos, para nós termos um bom reboco, o que a gente vai ter que fazer? Peneirar. Então, sobre qual motivação Deus começa a aplicar à igreja, ou dar à igreja, algum propósito de dom? Sobre qual fundamento Deus começa a determinar sobre os apóstolos e sobre os irmãos primitivos em primeira instância, uma igreja com dons, com manifestações? Sobre qual propósito? Para isso nós temos que ir em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui há uma orientação aos apóstolos. Para a gente entender, tem que voltar a partir do verso 16. Diz assim: e os 11 discípulos, e aqui 11 porque Judas já não estava mais entre eles, né? E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Verso 17: e quando o viram, o que eles fizeram? Mas alguns o quê? O que aconteceu com alguns?
Duvidaram. Então entende o cenário. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, depois ordenou aos discípulos para encontrar com eles em um determinado lugar. Os discípulos foram para lá. E quem aparece lá? O Senhor Jesus. Qual que é a reação da maior parte deles? Começou o quê? A adorar. Começou a adorar, começou a se expressar, começou a glorificá-lo naquilo que ele era. Mas o verso 17 diz que teve alguns desses 11, o que aconteceu com eles? Duvidaram. Não foi só um, não foi só Tomé. Tem gente que fala assim, Tomé foi o único discípulo que duvidou. Não, aqui diz que alguns duvidaram. Alguns olharam assim, será que é ele? Enquanto uns já foram, alguns ficaram receiosos. Esse momento acontece nos 4 relatos dos evangelhos, em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Em Marcos, então guarda o verso 17 aí, grifa ele, que alguns adoraram, mas outros o quê? Duvidaram. Vamos continuar, o verso 18. E chegando-lhes, Jesus falou-lhes, dizendo, é o que? Me dado sobre os céus e sobre a terra. Jesus ressuscita 11 discípulos, eles começam a se prostrar, alguns duvidam, ele chega, se reafirma como Senhor, dizendo, tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Aí vem o verso 19 e 20, quando você faz a reunião dos evangelhos, o que vai acontecer em Marcos, capítulo de número 16, é continuidade ou está intercalado com esses fatos. Vai aqui, Marcos, capítulo de número 16. O verso de número 15, o verso de número 14. Finalmente apareceu a quem? Aos 11. Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua o quê? E dureza, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Lembra que é o mesmo cenário? O verso de número 15, ele vai repetir o verso de número 19 de Mateus. Olha o que ele vai dizer. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o verso 19 do capítulo 28. Verso 16 também é o verso de número 19 do capítulo 28 de Mateus, que diz assim, quem crê e for batizado será, mas o que não crê será condenado. Verso 17, eis que estes sinais seguirão aos que... Você tem que ligar o verso 17 ao verso 14 e ao verso 17 de Mateus. Volta lá no Mateus 28, 17. Mateus 28, 17 diz assim, quando o viram, o que aconteceu? Mais alguns o quê? Agora Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Então ele está falando para um público específico. Você está entendendo? Ele tem um público. Quem é o público dele? Quem eram? Os 11. Não é assim? Os 11. Ele não está usando uma linguagem genérica, aleatória. Um público creu, um público também descreu, e ele vive para esse mesmo público e diz assim, olha, esses sinais aqui só vai vir para quem crê. Aí ele começa, esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome, e falarão o quê? Que mais? Pegarão em serpente, beberão coisa o quê? E não lhe fará o quê? Dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? Quero abrir um parênteses para a nossa geração. A nossa geração quer falar línguas estranhas, quer
impor as mãos sobre os enfermos, mas se for picado por uma serpente, vai morrer. Se tomar um iogurte ou comer uma coisa vencida, vai dar uma diarreia. Se tomar chumbinho, vai morrer. Não tem isso? Você já viu o crente ter má digestão? Quem já viu o crente ter má digestão? Essa noite eu tive má digestão. Isso acontece. Agora, ele está apontando para um propósito. Para um propósito. Diz que vai pegar em serpente, se beber algo mortífero, vão falar novas línguas, vão expulsar demônios, vão curar enfermos. O verso 17 diz: esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Crerem no quê? No que aconteceu. Verso 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua o quê? Incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que tinham visto já o quê? Ressuscitado. Então, esta demanda era uma demanda, até naquele momento, apostólica. Aqueles que ainda não creram naquilo que estavam vendo. Mateus capítulo de número 28, Marcos capítulo 16, agora Lucas capítulo de número 24. O verso 46 e 47. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia dos mortos. Verso 47. E em seu nome, isso é Jesus que está dizendo, se pregasse o quê? O arrependimento para a remissão dos pecados em todas as, começando por... Lembra que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Não é assim que está dizendo em Mateus capítulo de número 28, verso de número 19, Marcos capítulo de número 16, verso de número 15, agora dentro do mesmo contexto e cenário, com outro, abrangendo outras informações. Mateus vai abranger uma informação, Marcos está abrangendo outra informação, Lucas está dando ênfase a uma outra informação. A ênfase de Lucas é o quanto eles precisavam pregar. A ênfase de Mateus era quem estaria com eles durante a pregação. A ênfase de Marcos é o que aconteceria com eles pregando em todo lugar, tendo a presença que foi prometida sobre eles, quais seriam as consequências. Deixa Lucas aberto, agora vai comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 19. João 20, 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo de quem? Dos judeus, tinham ajuntado, chegou-se quem? Jesus, e pôs no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe:
pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio o quê? A vós. Observe o verso de número 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse o quê? Então o Senhor Jesus apareceu no meio deles, mostrou as mãos, as feridas. Aí ele começa a falar da autoridade apostólica a partir do verso de número 23. Aí vem Tomé tendo que tocar o Senhor Jesus, e ele começa a adorar o Senhor Jesus. Mas o verso 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeis o quê? Olha, eu não sei, mas eu acho que é por causa disso que tem muita gente soprando nos outros. Deve ser, não é? Põe a mão na cabeça e fica. Aí Jesus faz isso, sopra sobre eles. Aqui existe uma ligação sobre a obra do novo nascimento. O primeiro Adão feito alma vivente, o último Adão espírito o quê? Vivificante. O primeiro Adão teve o sopro sobre ele, não foi assim? O Senhor não soprou sobre ele o fôlego de vida, ele tornou-se alma vivente. Esse último Adão não é o que recebe o sopro, é o que dá o sopro para que aqueles se tornam almas viventes. Ezequiel 37, vem o Espírito dos quatro ventos, dos quatro cantos, vem sobre aqueles cadáveres, que eram ossos, eles passam a se tornar vidas, representando aqueles que estavam mortos em suas ofensas e pecados, e agora foram regenerados e tornaram um exército de Deus. Agora Jesus, cumprindo Ezequiel 37, sobra sobre eles o Espírito para fazer desses seus apóstolos o colegial de exército a qual ele enviaria a pregar o Evangelho em toda parte. Então o primeiro Adão é soprado para se tornar vivo. Esse não, esse é o que dá a vida, é nesse sentido. E os discípulos, os 11, receberam o que? O Espírito? Eles não receberam no dia de Pentecostes, eles receberam antes. Por que eles receberam antes? Volta comigo em Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16. Verso de número 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o quê? A toda a criatura. Então ele deu uma ordenança a quem? Aos apóstolos. Sabe o que significa apóstolo? Quem sabe? Quem sabe fala alto. Depois vocês me falam então, alguém sabe, não é possível. Enviado. Aqueles a quem foi ordenado missão. Isso significa apóstolo. Então, aqui, por que eles se chamam apóstolos? Porque foi dado a eles uma missão, eles foram enviados. Olha que o verso de número 15 diz: ide por todo, isso aqui está sendo enviado. Então esses 11, a partir daquele momento, se tornaram o quê? Apóstolos, ou enviados. Aí aqui dá a eles essa autoridade. Volta em Lucas capítulo de número 24. O verso de número 47. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de quê? Aonde? Começando por onde? Isso também é muito importante. Começando em Jerusalém, verso de número 48. E estas coisas vós sois o quê? Testemunhas. Vocês são oculares. Oculares. Oculares, a palavra ocular está falando de testemunha, pessoas que presenciaram, viram. Isto era um princípio apostólico. Para que pudesse ser apóstolo, precisava ser testemunha viva
da ressurreição ou do Cristo ressurreto. Então diz isso para ele. Só que o verso 49, estes a qual em João, capítulo de número 20, recebem o Espírito Santo, no verso de número 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai, que é o quê? Ficai na cidade que até do alto sejais revestido de poder. Aqui depois nós vamos entrar, durante as ministrações das próximas semanas, vocês vão ver, nós vamos entrar nas profecias, que falavam da descida do Espírito Santo, sobre a dispensação que Ele quer inaugurar aqui, porque Deus sempre trabalhou e tem trabalhado ao longo do tempo com dispensações, momentos pela qual Ele vai manifestando meios do seu operar. Então ele diz assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, que até do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Então ele está dando uma promessa. Olha, então ele vira para os apóstolos, em Mateus 28, olha, é-me dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Alguns o adoraram, outros não creram, uns tiveram que tocar. Aí Marcos diz que a incredulidade deles foram chocadas. Aí ele diz: olha, por que foi chocado? É porque esses sinais que eu vou dizer para vocês só pode seguir ao que crê. Então ele precisava anular a incredulidade de alguns para que fosse eficiente o trabalho sobre os 11, até então os 11. Então ele diz: olha, esses sinais aqui que eu vou agora manifestar, só pode ser manifestado sobre aquele que crê. É por isso que em Marcos capítulo 16, verso 14, ele tem que eliminar a incredulidade deles, na manifestação de sua presença visível, palpável, tocável. Porque agora ele vai manifestar sobre estes indivíduos dons que para esses indivíduos não são sequer questionáveis. Esses indivíduos que estavam sendo separados e receberam um dom do Espírito ali, eles não só creram que podiam tocar no enfermo, eles não só creram que eles poderiam falar em outros idiomas, eles também creram que eram capazes de morrer por Cristo. Então esse dom não será dado ao cristão medíocre, autopreservante, que tem a sua vida por preciosa. Pelo contrário, ele deu a homens, ou ao longo do tempo, homens e mulheres, cuja a vida não foi mais preservada, que não amaram mais a sua vida. Esse dom não está sendo dado a cristãos medíocres e rasos, que querem ter algum tipo de poder, mas negociam outros princípios em defesa dos seus próprios interesses. É a um público, ou a um grupo, ou a pessoas com características a qual o Senhor desenvolveu, que são extremamente específicas, aos quais não preservaram mais a sua própria vida. Eles não estavam zelosos por si mesmos, ao ponto da vida destes homens não terem mais sentido nenhum em sua sociedade, deles serem rejeitados, afrontados, esculachados, deles serem de toda sorte possível, em seu próprio corpo, feridos. O mesmo Deus que deu a eles o dom de profecia, que deu a eles o dom de expulsar demônios, que deu a eles o dom de falar em novos idiomas, deu a eles o dom também de não viverem mais para si mesmo. Deu a eles o dom de levarem chicotadas, como em Atos capítulo de número 4, ou pedradas, como Paulo sofreu ao longo do tempo, ensanguentar, ou como o próprio irmão Estevão, de pôr as vísceras para fora.
a cargo de quem ele estava aplicando o dom celestial. Se para as viúvas, em Atos capítulo de número 6, ele requisitou pessoas com perfis específicos, a quem ele trabalhou em características específicas, quanto mais para ministrar as coisas que nós vamos aprender ao longo do tempo, aqui com os estudos. Mais do que preocupado sobre a contemporaneidade dos dons, se a língua estranha é assim, se profecia é assim, é sobre qual perfil, qual característica, quem era o público diante dele e o que esse público, estas pessoas vivenciaram ao longo do tempo, que demonstraram um real efeito de um dom sobre eles. E não uma coisa rasa, muito comumente vista em nosso meio. Então existe um cenário por trás, existe um propósito. Cristo morre, ressuscita, nós vamos ver que ele vai ficar durante vários dias até completar os 50 dias da colheita da primícia, a qual ele vai ter a ascensão dele. Eu vou abordar esse sentido para que vocês entendam que o dia de Pentecostes tem um sentido. Dia de Pentecostes não tem nada a ver com pentecostal, não há vínculo nenhum bíblico, teológico ou espiritual com Pentecostes e pentecostalismo. São coisas totalmente distintas, elas não estão correlacionadas. Tanto é que você não vê nenhuma expressão de movimento sobre pentecostalismo. Pentecostes, só para você entender, penta vem de 5. O Brasil é penta ou é tetra? Não sei. É penta? Aí já estou querendo fazer ele. Não basta o 7-1, eles estão querendo tirar mais um deles. Então é 5 vezes, né? Lembra do pentágono? É porque é uma construção que tem o quê? 5 pontas. Então, penta vem disso, de 5. Pentecostes significa 50 dias. 50 dias. Então, se alguém fala assim, eu sou pentecostal, eu fico tentando traduzir isso. Eu sou 50 diosnano. O que seria isso? Então nós vamos construir a distinção destas coisas. Então existe uma promessa. Lembra do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Ali não se resume ao dia de Pentecostes, mas sobre a obra da regeneração. Sobre a obra da regeneração. Como que ele faria a nossa regeneração? Porque ao longo do tempo do estudo você também vai ter que entender uma coisa. Então, se nós dissermos, olha, supondo que concordamos que todos os dons e todo aquele conceito que nós criamos é para os dias atuais, existem coisas que precedem isso, que é uma natureza que expressa que Cristo é o Senhor. Volta lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, o verso de número 3. O verso de número 3. Diz assim: portanto vos quero fazer compreender e entender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito. Ninguém vai expressar que Jesus é um anátema, um maldito sem recuperação, um maldito imperdoável. Quem é anátema? Anátema é todos aqueles que na sua vida cancelam a misericórdia de Deus. Por exemplo, anátema é maldição irrevogável.
Por exemplo, Satanás tem perdão? Então, ele é um anátema. Todo homem nasce em maldição, é ou não é? Em pecado. Toda a humanidade é anátema? Não. Por que não é? Porque são sujeitos ao arrependimento e ao perdão de Deus. É uma maldição. Anátema é uma maldição irrevogável. Então ninguém pode dizer assim, Jesus é maldito, e ter o Espírito de Deus ao mesmo tempo. E ele continua, e ninguém pode dizer ou expressar que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então existe a figura de Deus sobre a igreja, que realmente vai expressar o senhorio de Cristo. Então, os dons do Espírito dado à igreja, não é para a ascensão do indivíduo que recebe, mas pelo contrário, vai ser uma expressão nítida e clara do senhorio de Cristo. Cristo ficaria visível pelo Espírito dado à igreja. O verso de número 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em... Então aqui, olha, está falando de um Deus triuno. O verso 4 fala de um Espírito, o verso 5 fala de um Senhor, não é? Veio comigo, olha o verso 4, não está falando de um Espírito. O verso 5 não está falando de um Senhor. Que Senhor, o Senhor está no versículo de número 3. Quem é Senhor aí? Jesus é o quê? Quem é o Senhor no versículo 3, igreja? Jesus. E o verso 6 está falando de um mesmo Deus. Então, um mesmo Espírito, um mesmo Senhor e o mesmo Deus. A finalidade, o objetivo de nosso Senhor ao distribuir os dons à igreja é para trazer compreensão da unidade de Deus. Volta aqui em Efésios. Vai para frente, melhor dizendo. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4:4 diz assim: há um só corpo e um só, como também fosse chamada a uma só esperança de vossa vocação. Verso 5: um só que, quem é o Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está falando da unidade da igreja. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que seria e que foi dado à igreja, ele tem um princípio fundamental: unificar todos em um só propósito. É chamado de unidade do Espírito. Então, pensa comigo. O Espírito Santo vai numa determinada denominação e fala assim: não, isso aqui é verdade. Aí depois ele dá um pulinho, vai lá no outro e fala assim: não, isso aqui que é a verdade. Aí quando esses dois encontram, um diz que isso é verdade, o outro diz que aquilo é verdade, e ambos dizem que é o Espírito que disse. O que você iria achar de mim se eu virasse para uma pessoa e falasse com ele: isso aqui que é a verdade? Fosse lá na outra pessoa e dissesse: isso aqui que é a verdade, e punha as duas pessoas para encontrar, e ele falasse: não, isso aqui que é a verdade, não, aqui que é a verdade. Mas quem testemunhou isso foi o Elielto. Vem cá, Elielto, fala para nós. Qual é o nome que você daria a uma pessoa que falasse uma verdade para um e outra verdade para outra? Mentiroso. Porque as verdades não batem. Já viu? A verdade ali não bate.
Mas é interessante que ambos confessam piamente que foi o Espírito que revelou. Ambos declaram e não abrem mão, senão Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me disse. Eu poderia descrever aqui, talvez uma dezena de falsos profetas que conduzem milhares de pessoas ou conduziram durante a história pelo simples fato que um dia disseram que Deus mostrou para eles. E eu vou dizer, começa assim. Às vezes está num evento, aí o ministro, euforicamente está pregando, ele diz assim: irmãos, vocês vão me achar louco, mas Deus está me mandando eu fazer um negócio aqui. E eu vou começar a achar você meio louco mesmo, vai lá, vamos ver onde você vai parar. Aí começa a fazer um negócio bem louco, aí um aceita, Deus mandou ele fazer um negócio louco, ninguém entendeu nada, mas Deus mandou, não é assim? Aí depois, volta e meia, aquela coisa vai tomando outras proporções, meio que funciona como um teste. Poxa, eu fiz aquilo, o pessoal recebeu. Aí sabe qual que é a lógica do espiritualista? Se o pessoal recebeu, é porque Deus mandou mesmo. Então Deus está mandando, então eu vou fazer. A próxima reunião, ele vai tentar um trem mais louco ainda. Irmãos, vocês não vão acreditar, mas Deus está mandando eu fazer um negócio hoje aqui. Enquanto eu estava em casa orando, Deus me falou um negócio, e hoje eu vou trazer isso para vocês. Ele nunca vai dizer assim: olha, enquanto eu estava em casa, e quando eu examinava as Escrituras e observava ela, eu tive clareza de algo que eu preciso dividir para vocês. Eu estava no monte, e quando eu coloquei as minhas 2 orelhas esquentadas nos meus 2 joelhos, o Senhor veio a mim e me deu isso aqui. Vocês vão ficar espantados, mas quem é espiritual vai entender. É assim que funciona. Então ele tem um motivo, ele quer unificar a igreja em uma só fé, em um só batismo, em uma só doutrina. Então quando o Senhor Jesus diz assim: olha, sopra neles o Espírito Santo, dá eles ordem de pregar, fala assim: mas espera aí, calma lá, sem euforia, vocês vão ficar em Jerusalém até segunda ordem. Jesus tem um plano, gente. Jesus tem um plano, um propósito. Ele diz assim: então fica em Jerusalém, que eu tenho algo para fazer que depende do que vai acontecer daqui para frente. E ele falou assim: olha, vocês vão sair por aí pregando em todas as nações, de todas as maneiras possíveis. Eram homens indoutos, sem formação, sem muita cultura geográfica, histórica, muito restrito àquele povo. Agora eles iam se tornar pessoas viajantes de continente a continente, enfrentando o mar, enfrentando reinos, enfrentando inimigos ali, e sobretudo tendo capacidade e estrutura suficiente para falar com o leigo até o superior em qualquer sociedade. Falar com nações em que falavam a língua deles, mas também em nações que eles nunca imaginaram falar. Só que ele diz assim: espera aí, fica em Jerusalém, lá vocês serão revestidos. Então eu quero traçar o pano de fundo, em primeiro momento, para você o seguinte: primeira lógica dos dons espirituais existe um propósito. A princípio eu preciso entender que ele ordenou a um grupo específico, a um colegiado, para depois ele abranger para a igreja. Existe a primeira motivação: fazer uma só igreja. Semana que vem nós vamos entrar sobre o conceito profético disso. Se você quer aprender sobre dons espirituais, você vai ter que ter um dom
maravilhoso que a igreja precisa ter: paciência. Talvez você está lá, eu quero ouvir daquele dom, eu estou doido para chegar naquele dom, quando chegar naquele dom, eu estou doido. Não, nós vamos ponto a ponto. Traz caderno, traz caneta, né? Que nem quando eu era pequeno eu falava, burrisca tudo a sua Bíblia, até para que algo não aconteça com você. Para finalizar, 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Por que nós vamos ter que passar tudo isso aí? 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Eu quero que vocês leiam. Isso é ignorância. Ignorância. Você ignorou uma informação. Anota ela, guarda ela. Sabe? Põe perto de você, leia, releia, examine, tenha aquilo configurado na sua consciência. Não ignore as informações. E outra, nós vamos usar uma peneira. Não interessa, isso que eu fiz com a minha vida, tá, irmãos? Não interessa o tamanho do caminhão de areia que eu comprei. Não, eu preciso fazer um cimento firme, eu vou ter que fazer o quê? Peneirar.